Interpretação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. O Evangelho Rede Vivo. Não façais as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Há duas espécies de boas obras: a que se faz apenas para ser visto pelos homens, isto é, para satisfazer os costumes, hábitos e tradições sociais; a que se faz apenas para conquistar fama de bom entre os homens. Essas boas obras não se fazem por amor, mas sim por simples interesse, muitas vezes mesquinhos. Queremos o louvor, a fama, a consideração social. A segunda forma de fazer o bem é atender o interesse superior e legítimo daqueles a quem fazemos o bem. É fazer o bem por amor. Não se faz realmente o bem a não ser quando se ama. E por amor, procura-se atender os interesses mais altos dos nossos semelhantes. Todos consideram como o bem aquilo que lhe agrada. Mas o que nos agrada ou agrada aos outros pode realmente não ser um bem. Pode até ser um mal. Todo o bem que fazemos apenas para agradar os outros, para conquistar a sua consideração ou obter o louvor social, não tem sentido espiritual, porque fazemo-lo esperando uma recompensa imediata do mundo, e a temos. Toda ação é expressão de força do nosso corpo ou de desejos, e quando o motivo das ações é inferior, não importa que tenha a aparência de superior, não passa de expressão de forças negativas e repulsivas do plano inferior de desejos. É assim que a aparente boa ação, feita com intenção egoísta, expressa forças inferiores, cujas reações serão sempre da mesma natureza negativa e repulsiva. Só quando a ação é feita desinteressadamente, por amor ao bem, é realmente boa e expressa forças dos planos superiores do mundo de desejos, no qual a lei de atração harmoniosa e construtiva garante a germinação e a frutificação de todas as intenções melhores. As boas ações podem ser feitas, portanto, por astúcia e interesse, e nesse caso são movidas apenas pelas forças egoístas e exigentes do personalismo. Uma das maiores preocupações do homem mundano é parecer ser bom, e em geral faz o que pode para conservar esse bom conceito dos seus semelhantes. Só interessa a opinião dos seus semelhantes e o seu louvor. Nem sequer se lembra ou chega a compreender que a única coisa que realmente vale é a opinião do seu próprio espírito, do seu Deus interior. Pouco importa que todo mundo nos aprove, nos considere ou nos louve, que sejamos até mesmo considerados heróis ou santos. Isso nada significará se não for confirmado pelo nosso estado de alma, se não houver sido realizado interiormente. Convém observar que sistematicamente o homem procura enganar-se nesse sentido. Cada indivíduo acredita-se bom, espera e exige que o considerem bom, mas em realidade não tem nenhuma segurança das qualidades que se arroga. Eventualmente, se o ambiente e as circunstâncias forem favoráveis, pode-se aparentar boas qualidades e passar uma vida melhor, ao menos na aparência. Mas com que facilidade muda-se de sentimentos, de atitudes e opiniões? Basta uma dúvida, uma pequena ofensa, real ou imaginária, uma desconsideração, um prejuízo, para perder-se o controle e a capa da dignidade que ocultavam as verdadeiras condições internas. Dominados por uma emoção qualquer mais forte, por um pouco de raiva ou inveja, nos tornamos maus e seríamos capazes de esmagar e destruir se não fosse o medo das consequências. Ora, aquele que é bom em certas ocasiões e mal noutras, que pode deixar de ser bom a qualquer momento, que se altera e se transforma facilmente, que não tem estabilidade e firmeza interna, em realidade não é e nunca foi bom. Está sempre em perigo de alterar-se, de ser dominado por emoções más, de exteriorizar o mal, e até mesmo o aparente bem que faz pode ser apenas a capa que oculta o mal. Não saiba tua mão esquerda o que faz a direita.
Temos em nosso interior duas espécies de estímulos: as forças atrativas positivas e expansivas das regiões superiores do corpo de desejos e as forças negativas repulsivas e destrutivas das regiões inferiores do corpo de desejos. Nas nossas ações físicas, empregamos os dois braços e as duas mãos. Espiritualmente, empregamos como braços essas duas correntes psíquicas de atração e repulsão que devemos controlar e dirigir com a nossa vontade. Porém, importa estar bem ciente de que não é possível misturar-se essas correntes sem que se ponha tudo a perder espiritualmente. Quando nos dispomos a agir com a mão direita, com as forças positivas e superiores do corpo de desejos, é preciso que deixemos completamente de lado a corrente negativa da mão esquerda, ou tudo será prejudicado e inutilizado. Em geral, agimos constantemente alternando e misturando o emprego dessas correntes superior e inferior. Ora exteriorizamos a corrente superior, ora a inferior, e às vezes procuramos misturar ambas essas forças conforme as emoções que eventualmente surgem e nos dominam. O que Cristo ensina neste trecho extraordinário: não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, é que não devemos permitir nunca que a corrente inferior de repulsão negativa e dissolvente se intrometa em nossas ações positivas e superiores, sem o que todos os nossos esforços e sacrifícios serão fatalmente inutilizados. Por melhores que sejam as nossas ações, se deixarmos que as forças repulsivas da mão esquerda nelas se intrometem e se exteriorizem juntamente, os resultados ficarão comprometidos, porque espiritualmente nada mais resultará. Caridade é amor exteriorizado em atos, mas já não haverá caridade quando nas boas ações se destila o veneno da hipocrisia, da malícia, do interesse mesquinho. Então já não há amor verdadeiro e também não haverá resultados espirituais. Note-se que o amor, como todos os sentimentos superiores, deve ser puro, isto é, sem mistura. Tudo o que é puro tem sempre mais valor. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e, fechado a porta, ora a teu Pai em secreto, e teu Pai que tudo vê em secreto te retribuirá. Todo ritual externo, feito simplesmente por tradição, por hábito, para satisfazer superstições religiosas, tem em realidade uma única intenção: são feitos para serem vistos e louvados pelos homens. Essas práticas não alcançam nenhuma resposta espiritual, porque não passam de manifestações de forças psíquicas inferiores, negativas, incapazes de elevar-se acima dos planos inferiores do mundo de desejos. Se compreendermos a inutilidade dessas orações para fins espirituais e superiores, e desejamos iniciar a mais importante e preciosa das práticas espirituais, a oração científica, devemos acompanhar os conselhos de Cristo, procurar um lugar reservado e, com a porta fechada, orar ao nosso Pai secretamente. Note-se com muita atenção o que Cristo diz: ora a teu Pai que está em secreto. A oração superior deve ser dirigida ao teu Pai, ao teu Criador, ao teu Espírito, ao teu Senhor e teu Deus interno. Ele está dentro de nós, como o mais precioso dos tesouros e a mais terrível das realidades. Nossas orações terão realmente valor espiritual se forem feitas em tal estado de alma que possam alcançar e movimentar as forças superiores do nosso próprio espírito. Esse é o grande segredo de todas as realizações espirituais. Tudo depende unicamente do nosso estado de alma. Se pelo esforço e dedicação conseguimos nos colocar no estado de alma requerido, conseguiremos acionar as forças do nosso espírito de um poder incalculável e alcançaremos os resultados mais extraordinários em qualquer direção que desejemos, contanto que nos conservemos firmemente na mesma condição anímica superior.
Essa condição anímica, esse estado de alma, pode ser traduzido por absoluta sinceridade, absoluta confiança e pureza de intenções. A oração feita nessas condições movimenta seguramente as forças superiores do espírito interno, que se exterioriza então pelas palavras pronunciadas na oração, em forma de elementos vivos, ativos, dinamizados e poderosos, que, embora invisíveis aos olhos físicos, são uma absoluta realidade nos planos espirituais que nos rodeiam. Esses elementos se dirigirão ao alvo determinado e agirão com todo o seu potencial, eliminando os elementos contrários, até a plena realização do fim almejado. É preciso notar, portanto, que toda oração é uma exteriorização de forças superiores ou inferiores. Pela oração criamos elementos reais, definidos, da mesma espécie do nosso estado de alma, ou explicando mais claramente, a nossa própria condição anímica se exterioriza como elementos vivos e independentes, que entram em agir imediatamente no ambiente psíquico que nos rodeia ou se dirigem ao alvo determinado, a qualquer distância que esteja. Se o nosso estado de alma não é definitivamente superior, se a oração é ditada por qualquer desejo inferior, se leva em si qualquer intenção egoísta e exclusivista, se não é justa e legítima, então carrega-se unicamente de forças dos planos inferiores de desejos, onde são ativas as forças de repulsão. E nesse caso, o elemento exteriorizado entra em luta com todos os elementos contrários que rodeiam o alvo a que foi destinado, e nessa luta se esgota as suas energias e se aniquila, sem conseguir realizar o seu intento. É possível criar elementos inferiores poderosos se a vontade é forte e preparada, e alcançar-se com eles os objetivos propostos. Mas isso é entrar em cheio na prática da magia negra, de consequências funestas, porque o praticante terá de suportar inevitavelmente as consequências de todos os prejuízos que esses elementos causarem externamente. A única oração aconselhada e ensinada por Cristo foi o Pai Nosso. É uma fórmula admiravelmente organizada, que atende com absoluta precisão às necessidades de todos os veículos humanos, como se explica bem no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Convém notar que a oração é um ato que deve ser livre, espontâneo, natural e preferivelmente sem a preocupação de procurar-se frases feitas e fórmulas consagradas pelo uso e pela superstição. Orar é primeiramente falar natural e simplesmente com o nosso Deus interno, e para isso não é necessário procurar frases especiais. A expressão sincera e espontânea dos sentimentos é essencial. Devemos nos acostumar a falar com o nosso espírito tão naturalmente como uma criança fala ao seu pai, sem preocupação e sem afetação. Sob outro aspecto, também altamente importante, orar é projetar um elemento psíquico criado pela nossa vontade para um determinado fim. Se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. A eliminação dos elementos inferiores da alma humana está, como tudo, sujeito a leis naturais justas e irrevogáveis. Enquanto a consciência humana se mantém nos planos inferiores do mundo de desejos, sob o regime de olho por olho, dente por dente, afetada, portanto, pelas forças de repulsão reacionárias e dissolventes, não poderá evitar a justa retribuição de todos os seus atos e expressões. Não poderá, de forma alguma, escapar das consequências dos seus atos, das suas faltas, dos seus erros e pecados. Está sujeito às leis que regem os planos inferiores. Nessas condições não pode haver para ela perdão de pecados, ou melhor dito, eliminação dos elementos inferiores criados pelas suas ações desvirtuadas. Dominada pelas forças repulsivas dos planos inferiores, onde tem fixada a sua consciência,
não pode escapar das reações fatais dos elementos psíquicos inferiores que cria e deve sofrer as suas reações inevitáveis. Seus pecados e ofensas não lhe podem ser perdoados, mesmo que eventualmente o peça, nos seus raros momentos de reconhecimento de suas faltas e de arrependimento, mas que em geral nunca são completamente sinceros, porque não se confirmam por atos. É preciso considerar seriamente que tudo o que nos acontece é determinado pelos elementos psíquicos que criamos e que nos rodeiam, que circulam livremente em nosso ambiente psíquico, em nossa aura. Criamos a todo momento, com todos os nossos atos, com as nossas palavras, os elementos psíquicos que reagirão fatalmente sobre nós mesmos, dentro de um tempo maior ou menor, determinando assim todas as nossas condições internas e externas. Nossos estados de alma, nossas condições psíquicas, as situações em que nos vemos envolvidos, nossa forma de reação diante dos acontecimentos, tudo, enfim, é consequência fatal dos elementos psíquicos que criamos, que preparam e atraem todas as condições da nossa vida. Nossas infelicidades, desgostos, aborrecimentos, condições, complicações, dificuldades, fracassos, choques, ambientes desfavoráveis, tudo é consequência desses elementos inferiores que criamos e exteriorizamos em nossa aura psíquica. Em seu devido tempo, eles materializam-se em nossa própria vida. Por uma lei natural necessária e justa, tudo que o homem cria psiquicamente nos planos internos deve materializar-se no plano físico. Essa materialização deve operar-se com forças imateriais fornecidos pelo Criador do referido elemento e em seu próprio corpo. É assim que o homem se torna material e corporalmente a expressão exata e justa do seu ambiente psíquico, do seu estado de alma. Até mesmo o nosso estado de saúde é também afetado por esses mesmos elementos psíquicos. Muitas alterações orgânicas e perturbações funcionais devemos a esses elementos da nossa criação e que lentamente vão se materializando em nosso próprio corpo. Grande parte das nossas doenças, dores, perturbações e desordens digestivas, sem considerar agora outros estados mais graves, são causados e provocados por elementos psíquicos inferiores, até hoje muito pouco considerados, porque não são visíveis e não podem ser apanhados nos aparelhos de laboratório. A medicina psicossomática começa agora a perceber o efeito real e insofistimável dos estados emocionais sobre todo o organismo, mas ainda não pôde alcançar todo o sentido de sua descoberta, que hoje empolga os meios científicos. Em última análise, poderíamos dizer que toda doença é consequência do pecado, ou melhor, do emprego errôneo e desvirtuado de forças inferiores, da dinamização e exteriorização dessas forças, da materialização desses elementos psíquicos. Quando não sabemos ou não queremos perdoar aos nossos semelhantes as suas faltas e ofensas, quando somos duros de coração, quando não queremos saber o que é tolerância e paciência, quando admitimos e exigimos a vingança, então estamos certamente debaixo da influência exclusiva das forças de repulsão, e a nossa consciência mantém-se enfocada e presa aos planos inferiores do mundo do desejo. Nesse caso, não há nenhuma possibilidade de alívio ou eliminação dos elementos inferiores criados e sustentados em nosso ambiente psíquico. Nesse caso, para nós não haverá perdão. Teremos de sofrer as reações fatais desses elementos, porque não fazemos outra coisa senão alimentá-los, desenvolvê-los e fortificá-los. Há, porém, para todo homem uma maravilhosa possibilidade e um grande consolo. Se conseguir elevar a sua consciência aos planos superiores do mundo dos desejos, se decididamente abandonar a lei fatal do olho por olho e dente por dente, se despertará em seu interior as forças superiores de atração, de amor, de simpatia, de tolerância e de perdão, então poderá criar elementos superiores com os quais lhe será possível eliminar e dissolver os elementos inferiores e perigosos criados anteriormente, escapando assim de suas consequências funestas. Enquanto a consciência está presa às baixas condições dos planos inferiores, a eliminação ou dissolução dos elementos inferiores é impossível.
Enquanto não se alcança uma perfeita estabilidade e não se tem uma vontade positivamente desenvolvida, sempre haverá o perigo de recaída e de voltar a consciência aos planos inferiores, e então volta-se a cair sob a influência dessas forças repulsivas que procuram exteriorizar-se através do indivíduo, impelindo-o a novos atos de ordem inferior. Estamos no presente estado evolutivo exatamente nessa situação. Começamos a elevar a consciência acima dos planos inferiores e alguns já se afirmam, ao menos temporariamente, nos planos superiores, mas em geral caímos com facilidade e deixamos que a consciência volte aos planos inferiores. Deixamos-nos arrastar pelas suas terríveis forças repulsivas. Nosso corpo de desejos, como o mundo de desejos, compõe-se de 7 planos ou regiões, 3 inferiores, uma região central neutra e 3 superiores. As 3 forças naturais das 3 regiões inferiores são repulsivas, dissolventes, reativas. Na região central há um relativo equilíbrio e nela se estabelece esse estado neutro que chamamos indiferença. Nas 3 superiores manifestam-se as forças atrativas, construtoras, expansivas e conservadoras de todos os sentimentos superiores. Vivemos em nosso atual estado com a consciência enfocada em qualquer dessas regiões, ora inferiores, ora superiores, mas a grande maioria da humanidade pende mais para as inferiores, mantendo-se dificilmente na região central neutra ou nas superiores. A consciência humana muda assim constantemente de plano, manifestando e dinamizando ora forças repulsivas, ora atrativas. Somos em tudo manifestação de forças vivas que dinamizamos e exteriorizamos através dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas expressões. Precisamos, portanto, aprender como dissolver e eliminar elementos inferiores, criados em nossas quedas de consciência, antes que eles possam provocar reações fatais e perigosas, antes que possam produzir seus frutos e causar danos e sofrimentos. É isso que podemos entender por alcançar o perdão dos nossos pecados. No atual estado de instabilidade do foco de consciência, podemos ocasionalmente descer de plano, dinamizar forças inferiores e exteriorizá-las sem nem mesmo termos tempos de reconhecer o fato. Qualquer descuido ou fraqueza da vontade faz a consciência descer de plano, e então exaltam-se as forças cegas, que depois se exterioriza em atos egoístas, injustos, exclusivistas. Só elevando depois a consciência, podemos reconhecer o erro cometido, e então, se somos prudentes e inteligentes, compreendemos a conveniência de procurarmos eliminar o mais depressa possível o mau elemento psíquico criado antes que ele nos traga o fatal e inevitável choque de retorno. Precisamos de perdão para nossas faltas, para os nossos erros, pelos sofrimentos causados a outrem. E para isso, temos primeiramente de elevar a nossa consciência aos planos superiores, e então podemos pedir o perdão e obtê-lo seguramente, desde que o pedido seja expresso por palavras. Esse pedido apoiado em forças superiores e expresso francamente, cria um elemento superior que reagirá imediatamente contra o mau elemento criado pelo erro e o dissolverá seguramente. Esse é o segredo fundamental do perdão dos pecados. Não se elimina um elemento inferior, senão dissolvendo-o com as forças de um elemento contrário e superior. Não se elimina o mal, senão criando o bem. Compreenda-se também que não se criam elementos melhores sem apoiar-se em forças dos planos superiores, sem fixar-se a consciência nos planos mais elevados do corpo de desejos. Em outras palavras, só alcançamos o perdão das nossas faltas quando reconhecemos o erro, quando sentimos verdadeiro arrependimento, quando amamos e pedimos perdão por palavras e por atos. O nosso pedido de perdão deve ser dirigido à nossa vítima, porque só assim provaremos a nossa sinceridade. E mesmo que ela não nos perdoe,
teremos a possibilidade do choque de retorno da força inferior criada. Se todo for impossível, nos dirigimos à vítima da nossa ofensa. Então poderemos nos dirigir ao nosso próprio espírito, a Deus dentro de nós, e o resultado será o mesmo. Tenha-se bem em vista que se nos negarmos a pedir perdão à nossa vítima, para não nos rebaixarmos ou para não darmos o braço a torcer, também será inútil pedir ao nosso espírito que nos perdoe, porque já não estaremos com a nossa consciência nos planos superiores, e o nosso pedido levará unicamente mais uma dose de energias inferiores, que, em lugar de dissolver as forças más do erro praticado, irá reforçá-las ainda mais. Para qualquer perdão é preciso perdoar. Só perdoa realmente aquele que está disposto a amar e fazer o bem, até mesmo a quem lhe dirigiu o mal. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste, como os hipócritas. Em todos os tempos, considerou-se o jejum como uma prática de purificação e preparação religiosa. Cristo mesmo, antes de começar o seu ministério público, jejuou 40 dias, demonstrando o seu reconhecimento do valor excepcional e da importância dessa prática. Considerando como purificação orgânica, o jejum tem sido experimentado e aproveitado, mas o seu efeito sobre a constituição psíquica é ainda pouco conhecido. Jejuar é deixar de alimentar-se durante um período de tempo determinado, e o descanso completo que assim se dá ao sistema digestivo deixa as forças do éter químico livres e desembaraçadas para efetuarem uma eliminação rápida e eficiente de todos os resíduos orgânicos, dos venenos e toxinas acumulados. O éter químico manifesta-se positivamente como força de assimilação e negativamente como força de excreção e eliminação. Durante o jejum cessa a atividade positiva e a ação negativa descarrega rapidamente do organismo todos os elementos supérfluos e prejudiciais que se acumularam mais ou menos devido aos erros, excessos e extravagância de alimentação, tão comuns e generalizados. Grande parte das doenças é devida a esses resíduos tóxicos que deveriam ser eliminados, mas que permanecem no organismo, porque as forças de excreção do éter químico não podem agir em toda a sua capacidade. São interrompidas e perturbadas em suas funções pelos excessos alimentares e falta do necessário descanso. As constantes e excessivas cargas de alimentos, mal escolhidos e carregados de impurezas, não dão às forças excretoras tempo suficiente para a eliminação, que sempre é incompleta. Daí a retenção de tantos elementos tóxicos que se depositam em várias partes do organismo e começam sua ação envenenadora, causando uma série de perturbações e desordens orgânicas progressivas, de consequências cada vez mais perigosas. Só o jejum inteligente e prático pode libertar a ação das forças excretoras, que então efetuarão a sua ação purificadora num curto espaço de tempo, proporcionando ao organismo um tal estado de euforia, de libertação, de força e satisfação que é realmente extraordinário. Só a prática do jejum pode proporcionar esse estado de renovação física e psíquica, em que o indivíduo sente-se tão profundamente diferente, tão eufórico, livre e rejuvenescido, que lhe dá a impressão de ter se transformado numa nova criatura, muito mais poderosa, mais sensível, mais consciente, mais inteligente, mais equilibrada. Sem experimentar-se o jejum, não se pode fazer a menor ideia desse estado admirável que ele proporciona. Os órgãos de percepção e sensibilidade em geral aguçam-se de tal maneira que parecem ultrapassar as suas capacidades normais. Não há, entretanto, nesse estado mais do que uma condição que deveria ser normal no indivíduo, não fora o efeito das impurezas e tóxicas que amortecem e rebaixam a sensibilidade,
que dificultam as funções dos centros nervosos e reduzem as expressões da inteligência. Nenhuma prática pode proporcionar melhores condições de expressão de consciência do que o jejum. E, em todos os tempos, ele foi aproveitado como um primeiro passo, em muitos casos de absoluta necessidade, como preparação para os esforços espirituais superiores. Com o jejum e a castidade, as forças dos éteres químicos e vital são libertadas em larga extensão e reforçam extraordinariamente as funções dos centros nervosos, motores e sensitivos. Todas as capacidades superiores de percepção, a memória, etc., atingem o seu máximo de expressão, proporcionando o estado anímico ideal para um esforço excepcional para a vida superior. Deve-se, entretanto, considerar que o jejum deve ser praticado com muita prudência e entendimento, observando-se com estrita atenção as regras bem definidas para sua prática inteligente. Devemos frisar que o jejum só deve ser praticado em condições bem determinadas e que pode tornar-se prejudicial e perigoso à saúde se não for feito com cuidado e prudência. Mal orientado e imprudente, pode causar desordens vitais e nervosos de consequências imprevisíveis e talvez a morte. Aconselha-se o jejum para 2 fins bem definidos: para purificação orgânica e cura de grande número de enfermidades, e para a libertação de forças psíquicas necessária aos grandes esforços espirituais. Os pequenos jejuns não apresentam nenhum inconveniente ou perigo e podem ser extremamente úteis. São os únicos que recomendamos de início. Recomendamos especialmente os jejuns de 24 horas nos dias de lua nova e cheia. Nesses dias, a mudança da corrente cósmica causa um certo transtorno psíquico em todos os seres vivos, inclusive nos homens. Observam-se então dificuldades digestivas, excessos nervosos muito acentuados nas pessoas sensitivas e, em geral, uma falta de coordenação e de segurança nos atos humanos. O jejum nesses dias deixa o organismo em descanso, permitindo assim que a mudança da corrente cósmica se processe com maior facilidade em nossa aura psíquica. O altíssimo e primeiro benefício do jejum é o sentimento que se desperta no indivíduo de libertação da imposição brutal e sistemática do éter químico da gula, do desejo desordenado de comer, do hábito de comer porque está na hora. Aprendemos então a verdade do sábio preceito: comer para viver e não viver para comer. Para iniciar-se com êxito o caminho da iniciação, é preciso que se liberte o homem da dominação de suas 2 funções instintivas mais enraizadas, a digestiva e a sexual. Enquanto for escravo das suas funções instintivas, enquanto for dominado pelos impulsos mecânicos dos éteres inferiores, não poderá orientar-se e dirigir suas capacidades superiores, nem elevar sua consciência e expandi-la. A maioria da humanidade mal chega a perceber que toda a sua vida só tem 2 sentidos, o digestivo e o sensual, e em torno deles gira toda a sua atividade, todos os seus esforços, todo o seu interesse, toda a sua razão de ser. Com a consciência presa aos instintos, é incapaz de elevar-se acima do materialismo crasso que manifesta em todos os seus atos. Não pode perceber as razões superiores da existência, não pode ter o menor interesse por ideais superiores. Essa primeira libertação é indispensável e corresponde a uma considerável expansão de consciência, da mais alta importância no desenvolvimento espiritual. Não junteis para vós tesouros na terra. A ambição e o desejo insaciável de riquezas, de posses materiais com que possa satisfazer os instintos e perversões que a domina, é a mais terrível ilusão da maioria dos homens e a leva a toda sorte de atos egoístas, injustos e contrários às leis espirituais da evolução. Juntar tesouros na terra é ligar-se de forma mais deplorável ao mundo,
é escravizar-se às condições materiais, é exaltar em si mesmo as forças inferiores, egoístas e prepotentes que acabarão inevitavelmente por dominar todo o campo da consciência e impedir qualquer avanço espiritual. Há uma profunda diferença entre ter e ser. Pode-se ter muitas coisas, até mesmo cultura e conhecimento, sem deixar-se de ser nunca o mesmo indivíduo mundano, limitado, materialista e espiritualmente nulo. O valor de um indivíduo não está naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é. Seu valor está na sua capacidade de entendimento, no seu grau de consciência, no domínio que possua sobre si mesmo. As necessidades da vida física obrigam o homem a lutar pela sua existência, a proteger-se contra a fome, a sede e o frio, a atender às necessidades da sua família. Em verdade, temos de comer o pão com o suor do nosso rosto, como diz a Bíblia. E nessas condições é que temos de procurar a nossa libertação espiritual. Mas se levados pelo egoísmo e pela ambição, nos atiramos a conquistas de bens de fortuna. Se pretendemos juntar tesouros na terra, acabaremos fatalmente dominados pelos nossos próprios tesouros, pelos sentimentos ambiciosos e egoístas que despertamos e alimentamos em nossa alma. O perigo real não está no dinheiro em si, ou nos bens que possua, mas no estado de alma que se forma por causa desses tesouros. O aspecto mais perigoso dessa questão, que o homem comum é incapaz de perceber, é o terrível sentimento de apego e de escravidão que se desenvolve no indivíduo ambicioso, cuja alma se prende realmente aos seus tesouros, como uma ostra ao casco de um navio. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Revela Cristo com estas palavras a terrível verdade de uma lei psicológica invariável, de imensas consequências na vida humana. O homem liga sua alma ao seu tesouro, aquilo que mais o interessa, que mais ama e dá maior importância. A figura simbólica adotada por Cristo, neste caso, o coração, tem dois sentidos. Representa todas as forças anímicas que constituem o corpo vital, cujo centro principal é o coração, e representa também a alma emocional, gerada pelos sentimentos e emoções. Confirmando o que foi dito no trecho precedente, um dos maiores perigos espirituais a que o homem está sujeito é o apego demasiado a coisas materiais, aos teus tesouros terrestres, quaisquer que sejam. Se se apega a coisas materiais, se faz dos tesouros terrestres o ideal da sua vida, se dirige toda a sua atenção e se dedica exclusivamente aos seus tesouros materiais, cria um estado de alma cada vez mais ligado e dependente dos objetos que constituem o seu maior interesse. E nesse caso tornará impossível o desenvolvimento em seu interior de qualquer impulso superior e espiritual. Nesse caso, não lhe será possível atingir a libertação, nem haverá para ele nenhuma expansão de consciência. Pelo contrário, quanto maior for a escravidão e o apego, mais a consciência será restringida. Qualquer avanço espiritual e expansão de consciência depende de aplicação decidida de todas as forças disponíveis em direção ao alvo superior. E isso é impossível fazer-se quando se está demasiado preso a coisas materiais, quando todas as forças da alma são dirigidas à conquista e conservação de tesouros terrestres, a que se dá maior importância do que é o ideal superior de libertação. O que a maioria nem sequer compreende é que esse apego a coisas materiais, além de causar toda sorte de sofrimentos, de desilusões, de perturbações, de restrições, de decadências e de ruínas nesta vida, continua também depois da morte e manterá o indivíduo atado a coisas invisíveis, mais potentes aos tesouros que deixou na terra, e obrigarão a suportar todos os futuros acontecimentos relacionados com os seus tesouros, além de todas as consequências dos atos praticados na terra para conquistá-los e conservá-los.
Quanto maior for o apego, mais difícil e dolorosa será a situação depois da morte, durante um tempo talvez longo, que parece interminável. A cadeia do corpo são os olhos. Tudo em nossa vida e em nosso destino depende da maneira como vemos, ou como consideramos as coisas. Se procuramos ver o bem crescerá em nossas vidas e estabeleceremos em nós melhores condições de alma. Se consideramos mal as coisas e só vemos em tudo o mal e admitimos o mal, criaremos um estado de alma realmente desgraçado, em que se podem desenvolver-se as condições mais infelizes, perigosas e desastrosas. Ver somente o mal em tudo é entregar-se de corpo e alma às correntes mais baixas, às forças repulsivas dos planos inferiores, que levam invariavelmente à decadência e à ruína, porque nessas condições torna-se o homem um instrumento cego dessas forças, que se manifestarão em todos os seus atos, com impulso irresistível. Nada há mais importante do que aprender a ver o bem em tudo, porque em realidade tudo é bom e tem um sentido espiritual justo e necessário. No universo de Deus, o supremo bem, não existe nem poderia existir o mal. Mesmo no aparente mal, há sempre uma razão espiritual sempre boa, mesmo que ainda não possamos vê-la e compreendê-la. Entretanto, para o homem existe o mal. O que ele admite, que aceita, que vê, que cria, que alimenta em si mesmo. Ninguém pode servir a dois senhores. No interior de todo homem estão sempre em ação duas forças psíquicas opostas e equilibrantes, uma superior atrativa, construtiva e libertadora, outra inferior repulsiva, restritiva, aniquiladora e destrutiva. Uma representa o bem, outra o mal. O grande problema do homem, que exige uma solução. A grande questão que deve ser desenvolvida depende de uma decisão. Deve o homem decidir-se a servir unicamente ao bem, às forças superiores de sua alma, das quais deve tornar-se um instrumento consciente de manifestação, antes que possam alcançar o equilíbrio e a segurança que lhe permitirão conquistar o entendimento espiritual e a libertação. Presentemente faltam para a maioria dos homens esse equilíbrio e essa segurança interna. Servimos ora as forças superiores, ora as inferiores, e com isso criamos estados de alma chocantes e desvirtuados, que nos perturbam e alteram profundamente, que nos causam as mais estranhas e difíceis condições internas e externas. As forças inferiores caracterizam-se por suas tendências repulsivas, exclusivistas, egoístas, que se observa na maioria dos atos humanos. O medo do futuro, os interesses materiais, a luta pela conquista de garantias pessoais, de vantagens e comodidades, as preocupações excessivas, a defesa de pretensões, o receio de perder-se o que tem, ou de fazer má figura diante dos outros, de perder o bom conceito e a dignidade, tudo demonstra que o homem continua a ser servo do mundo e instrumento de forças inferiores. Raramente faz algum bem por amor ao bem. Até mesmo o bem que se pratica tem sempre um fundo de interesse pessoal que o desvirtua.